Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha história com Heartstopper, os livros e a série. Eu finalizei Heartstopper ontem à noite e não sei se dá pra perceber, mas foi tenso. Foi uma série que me drenou emocionalmente, foi uma série que exigiu muita capacidade emocional da minha parte, até porque eu tenho uma história com esses quadrinhos e a série meio que completou esse amor que eu já tinha desde o primeiro volume. E é sobre isso que eu vim falar hoje, vim contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história com Heartstopper. Eu comecei a ler Heartstopper em 2020, se eu não me engano, porque tava fazendo um certo sucesso lá fora, tava tendo uma certa comoção lá fora. Alguns dos booktubers gringos que eu seguia estavam falando sobre essa HQ, então eu decidi dar uma chance, mas não tinha ainda publicado aqui no Brasil nenhum dos quadrinhos, nenhum dos volumes de Heartstopper, então eu decidi começar a ler pela internet. Basicamente, eu baixei um aplicativo chamado Tapas. Eu não vou falar muito sobre o aplicativo aqui nesse vídeo, tá? Mas é só pra vocês saberem. O Tapas é um aplicativo onde ilustradores podem postar as suas histórias em forma de capítulos, então semanalmente, mensalmente, enfim, eles conseguem postar as suas histórias e você consegue ler essas histórias gratuitamente ou não. Algumas histórias você tem que pagar pra ler, você pode apoiar financeiramente esses ilustradores, é meio que o objetivo do aplicativo, sabe? Você ter esse contato mais próximo com ilustradores e poder apoiar financeiramente todos eles, mas a Alice Oseman, né, que é a autora de Heartstopper, começou a postar o seu quadrinho lá no Tapas de forma gratuita. Então eu decidi começar a ler, baixei o aplicativo, comecei a ler. Antes que me perguntem, o aplicativo não tem em português, pelo menos até a última vez que eu vi, que foi alguns meses atrás, não tinha em português. Então não me perguntem como faz, porque eu realmente acho que o aplicativo é só em inglês. E claro, Heartstopper estava sendo postado em inglês, então se você quiser, eu acredito que a Alice Oseman ainda poste Heartstopper lá no aplicativo, mas tá tudo em inglês, o aplicativo e a história, tá? Então vai depender do que é que você consegue entender, vai depender do seu nível de inglês também. Mas então, eu comecei a ler em 2020 e eu lembro que foi uma história que mexeu muitíssimo comigo, tanto que eu até comentei com uma amiga na época que eu tava chorando muito, assim, eu tava chorando de soluçar com o primeiro volume, e ela falou pra mim, nossa amiga, calma, não é pra tudo isso, sabe? E eu fiquei, como assim não é tudo isso? Eu não consigo nem explicar o que eu tô sentindo, assim, é uma montanha-russa de emoções, sabe? Nesse momento eu entendi que a minha conexão com Heartstopper ia ser meio que, eu não quero dizer eterna, mas ela ia ser muito presente dali pra frente. O primeiro volume de Heartstopper vai contar sobre o Charlie e o Nick. O Charlie é um garoto de 14 anos, se eu não me engano, no primeiro volume, e o Nick tem 15. Eles estudam na mesma escola e acaba que durante uma aula, né, uma mudança ali de dinâmica da escola, eles acabam se conhecendo e eles têm que ficar juntos durante o ano letivo. Então eles têm que passar os dias juntos, estudando juntos, mesmo que eles estejam em anos separados. O Charlie, ele é um garoto gay, abertamente gay, porque ele foi arrancado do armário no ano anterior ao que a história se passa. Todas as pessoas da escola sabem que ele é gay e ele acabou sofrendo muito por isso. Ele passou por um sério período de bullying, então muitas pessoas falavam coisas horríveis pra ele. Bullying pesado mesmo, sabe? Então ele acabou meio que passando disso. Ele está se recuperando dessa época quando ele conhece o Nick. E basicamente eles se apaixonam. E não é um spoiler porque tá aqui atrás pra vocês, e se apaixonam. E essa história vai contar o início desse relacionamento. Então, o início do relacionamento do Charlie com o Nick. Basicamente, eles estão começando a se apaixonar. Na época que eu tava lendo, eu lembro que eu não conseguia... É isso. Acontece, gente, que tá muito recente, sabe? Como eu finalizei a série ontem, tô gravando o vídeo hoje pra vocês, devia ter esperado um pouquinho mais. Então, eu lembro que eu fiquei muito deslumbrada com a capacidade da Alice Oseman de colocar tantas coisas importantes de uma forma tão sutil e tão fofa dentro de uma história só, que é feita de uma forma muito suave, de uma forma muito profunda, mas ao mesmo tempo muito fofa, sabe? Não é uma história de sofrimento, é uma história tão simples de dois garotos se apaixonando. E isso é o que faz essa história ser tão linda pra mim. Fora que não existe um personagem que você não gosta dos personagens principais. Todos são maravilhosos, todos são incríveis, todos têm coisas importantíssimas a se falar. Esse volume, pra mim, foi assim, o que abriu as portas pra Heartstopper, sabe? Eu tenho um carinho gigante pelo primeiro volume, porque eu acho que logo aqui no início você consegue entender o quão poderosa é essa história, mesmo ela sendo tão simples. Aí eu continuei, né, finalizei o primeiro volume e continuei a ler os outros volumes lá pelo Tapas mesmo. A autora, ela foi postando de forma direta, então
Então eu não sabia onde terminava o primeiro volume e começava o segundo volume, porque se vocês forem ver, é meio que uma história contínua, não existe, assim, uma divisão, sabe? Mas aí a gente passa para o segundo volume, que é a minha pessoa favorita aqui no Brasil. Esse segundo volume vai focar um pouquinho mais no Nick. Como no primeiro volume a gente começa a entender o relacionamento dos dois, a gente também começa a entender que o Nick nunca se apaixonou por um garoto e ele nunca esperava se apaixonar por um garoto. Então, esse segundo volume, eu sinto que ele vai focar um pouquinho mais no Nick, porque ele tá muito confuso. Com relação à história do Charlie, a gente percebe que mesmo as pessoas tendo arrancado ele do armário e tendo forçado o Charlie a se assumir pra escola toda e se assumir um garoto gay, a gente percebe que já passou um certo tempo e que ele tá se aceitando, sabe? Que ele tá assim um pouco mais tranquilo com essa situação de ser um garoto abertamente gay. Diferente do Nick, porque o Nick ele era conhecido como o cara hétero da escola e agora ele tá se apaixonando por um garoto e ele tá muito confuso porque ele não sabe o que ele é. E esse volume pra mim é muito, muito importante porque eu não sei se é por conta do que o Charlie passou, eu não sei se é porque ele foi criado pra ser uma boa pessoa, no caso a personagem foi criada pra ser uma boa pessoa, mas o Charlie é a pessoa mais compreensível que eu já vi na minha vida, assim. O Nick tá muito confuso, ele tá se descobrindo e ao mesmo tempo eles estão começando um relacionamento um pouco mais firme e o Charlie é essa pessoa super compreensiva de que o Nick não precisa saber exatamente quem ele é, sabe? Ele pode ir descobrindo aos poucos, ele pode viver a vida e ir descobrindo, ele pode nunca descobrir, não tem problema. O que importa é que eles se gostam e o que importa é que eles estão começando a se amar. Então, esse segundo volume, assim como o primeiro, tá? Porque todos os volumes são importantes, esse segundo volume, ele foca um pouco mais no amadurecimento dos dois, entendeu? Até porque já passou um certo tempo que eles se conhecem, já passou um certo tempo de que eles estão aceitando que eles gostam um do outro, que eles estão se apaixonando, e eu gosto muito porque eu sinto que o Nick é a estrela desse volume. Então, da mesma forma que a gente conhece a história do Charlie no primeiro volume, nesse segundo volume a gente vai acompanhar o Nick e a gente vai acompanhar a história deles se tornando algo mais. Não que não seja fofo no primeiro volume, porque é o meu favorito, mas esse segundo volume vai dar um pouquinho mais de romance, sabe, pra gente, vai mostrar que eles foram feitos um pro outro, basicamente. Então, pra mim, esses dois primeiros volumes são uma pérola, assim, nossa, incríveis, maravilhosos. Leiam Heartstopper, tá, gente? É basicamente isso que eu tô falando nesse vídeo aqui. Mas passamos para o terceiro volume, então, que eu também li pelo Tapas. O terceiro volume foi o último que eu li pelo Tapas. Pelo que eu sei, a autora já soltou o quarto volume lá também, mas eu não li, porque antes de eu começar a ler o quarto volume, os livros foram anunciados aqui no Brasil. Então eu decidi que eu iria ler o quarto volume com vocês. Eu não sei o que acontece no quarto volume, mas eu queria ler todo mundo aqui, sabe, em português, lindinhos, todo mundo junto, e espero ler logo mais. Mas o terceiro volume, ele é especial porque ele tem um outro assunto muito importante. Basicamente, nesse terceiro volume, eles já têm um relacionamento e agora eles vão para uma viagem muito especial a Paris. Pra quem não sabe, essa história é uma história britânica e acabam que eles vão viajar pra Paris. Eles vão fazer uma excursão para a escola. E em Paris, gente, as coisas começam a se aprofundar mais ainda. Além deles estarem aceitando que eles estão num relacionamento, tem um outro assunto muito importante envolvendo a vida do Charlie, que é transtorno alimentar. Então, esse é um gatilho, por isso que eu tô falando aqui pra vocês. É o começo de um assunto muito importante e também o começo, sabe, de algo mais, porque pelo que eu entendi, isso também vai ser abordado no quarto volume. Então, se você tem gatilho com relação a isso, vá com calma, mas eu acho que a Alice Oseman é super respeitosa e ela consegue fazer assim direitinho, ela consegue escrever sobre diferentes histórias, diferentes pessoas de forma muito sutil e de forma muito respeitosa. Eu não faço parte da comunidade LGBT, mas eu acho que ela faz isso de forma muito respeitosa e que ela faz isso assim de forma muito direita, sabe? No sentido de que ela toma cuidado pra escrever a história de cada personagem. Esses livros, eu não vou falar mais nada porque senão vai ser spoiler pra vocês, são incríveis, eles são tudo pra mim, basicamente. Eu tenho uma conexão muito grande com Heartstopper. Eu estava prontíssima pra assistir a série, que é o assunto que a gente vai falar agora, só que eu não estava preparada, gente. Basicamente, na adaptação da Netflix, nós temos o primeiro volume dos quadrinhos, e não está exatamente fiel aos quadrinhos, até porque é uma adaptação, algumas mudanças foram feitas, mas eu acho que o mais importante que a gente tem que lembrar com relação aos quadrinhos e à série é que todos eles foram escritos pela Alice Oseman. Então a própria autora dos quadrinhos foi quem escreveu o roteiro da série e foi quem aprovou as mudanças que aconteceram na série. Eu acho que é importante falar isso porque eu vi algumas pessoas criticando o fato de que eles acrescentaram personagens na série, que eles tiraram personagens na série, eles substituíram personagens na série, mas a própria Alice Oseman aprovou essas mudanças. Ela tava ali justamente pra fazer a história dela uma boa adaptação. Então eu acho que é importante a gente lembrar disso, que a própria autora deu o aval dela de aprovação. E eu achava que eu estava
preparada pra série, basicamente, porque eu tava acompanhando já a adaptação, assim, a criação da adaptação por meses, assim como todo mundo que era fã de Heartstopper, sabe? Desde que a série foi anunciada, desde que o casting foi anunciado, a gente via cada personagem sendo perfeitamente representado por uma pessoa. A Alice Oseman, pelo menos nisso, eu acho que ela acertou muito, assim, é claro, a equipe, né? Cada personagem escolhido foi perfeitamente representado, sério, foi incrível. E eu achava que eu estava preparada porque eu já conhecia a história. Mas, gente, ver a série é completamente diferente do que ler os quadrinhos no sentido de emoção. São emoções diferentes que você sente. Apesar de ser a mesma história, apesar de serem os mesmos personagens, é uma emoção diferente, assim, sabe? As duas incríveis, as duas maravilhosas, te faz sentir coisas diferentes. Eu não sei explicar pra vocês. Eu comecei a assistir despretensiosamente. 2 minutos da série eu já tava chorando. E eu admito pra vocês que eu chorei muito mais na série do que nos quadrinhos. Na série eu chorei mais, gente. Eu chorei mais em todos os episódios da série. Eu chorei. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de chorar com livros. Eu não gosto de livros dramáticos. Eu gosto de me sentir bem. Eu não gosto de chorar, não gosto de sentir muitas emoções, sabe? Mas Heartstopper é a minha grande exceção. Assim, se um dia vocês me perguntassem qual o único livro, qual a única série que você não ligou de chorar, que você gostou de sentir emoções à flor da pele, eu diria Heartstopper, assim. Foi a única série que me fez chorar ao ponto de eu falar, meu Deus, que série boa. Quadrinhos de eu chorar ao ponto de falar, meu Deus, que quadrinhos maravilhosos. Esse vídeo, gente, é pra resumir a minha história com Heartstopper, pra falar pra vocês que foi uma experiência maravilhosa ler os quadrinhos e assistir a série, e que não vai ser a única vez que eu vou fazer isso. Eu já reli os 3 primeiros volumes de Heartstopper 2 vezes, e eu estou esperando o 4º volume agora ser lançado pra eu ler pela primeira vez, sabe? Pra eu ler de forma inédita, mas eu creio que eu vá reler o 4º volume também. Conforme a Alice Oseman for postando quadrinhos e for, sei lá, gente, escrevendo histórias novas sobre essas personagens, eu com certeza vou ler e reler. É uma série de conforto, é um lugar confortável e pode ser um lugar confortável pra muita gente, não só pra mim. Eu acho que muitas pessoas, muitos amigos que eu vi também curtindo a série podem confirmar, né? Podem se juntar a mim pra falar pra vocês que essa pode ser uma série de conforto pra muita gente, porque ela foi muito bem feita, ela foi muito bem escrita, ela é lindamente ilustrada. Os livros brasileiros, as edições brasileiras, eu preciso falar também, tão maravilhosas. A Seguinte fez um trabalho excepcional, todas em capa dura, todas lindas. Eu não consigo, assim, elogiar mais, sabe? E essa é basicamente a minha história com Heartstopper. Eu não consigo explicar pra vocês o que eu sinto, eu não consigo explicar pra vocês a grande conexão. Eu acho que mexe muito com pontos que eu ainda não me resolvi, sabe? Eu acho que desde a minha época de ensino médio, assim, que faz um certo tempo, sabe, gente, que eu saí do ensino médio, assim, mas eu acho que desde a minha época de ensino médio existiam muitas coisas que não exatamente estavam resolvidas e que Heartstopper meio que traz à tona, sabe? Pra eu me resolver, pra eu encarar. Essa é a conexão que eu tenho com a série. E só pra finalizar, assim, pra concluir esse vídeo que eu queria que ficasse curtinho, eu acho que eu posso dizer pra vocês que se vocês têm dúvidas com relação a ler os livros, assistir a série, não tenham, não é uma história de sofrimento, é uma história de felicidade, é uma história de pessoas sendo felizes, de pessoas amando, é uma história de amigos, é uma amizade muito maravilhosa, amizade do tipo família mesmo, sabe? Nós escolhemos ser amigos e com isso nos tornamos uma família, que é uma coisa que eu amo. Quem me acompanha aqui no canal também sabe disso. Por fim, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que a minha história com Heartstopper é profunda, é muito pessoal, mas não é uma coisa exclusiva minha, porque todo mundo pode ter essa conexão com a série, todo mundo pode ter essa conexão com os personagens, com a história, sabe? Se você tem dúvidas, leia Heartstopper, você não vai se arrepender, assista a série se você quiser. Eu não consigo falar pra vocês, assista primeiro ou leia primeiro. Eu acho que de qualquer forma você vai sentir coisas diferentes, as duas são maravilhosas, os quadrinhos têm personagens diferentes, os quadrinhos talvez aprofundem um pouquinho mais a história de personagens secundários, mas a série fez um trabalho maravilhoso em adaptar essa história para o audiovisual, né? Então eu não consigo falar pra vocês, leiam primeiro ou assistam primeiro. Leiam e assistam da forma que vocês quiserem, da ordem que vocês quiserem, no sentido de série e quadrinhos, mas não deixem de conhecer essa história. Muita gente pode falar com muito mais propriedade sobre Heartstopper do que eu, mas eu acho que dentro do meu canal e dentro do meu espaço, eu não poderia deixar de falar sobre essa história que significa tanto, tanto, tanto pra mim. Sério, foi maravilhoso ler e assistir, e agora eu aguardo ansiosamente o 4º volume, que já vai ser lançado aqui no Brasil, e a Netflix renovar essa série pra adaptar os próximos volumes, porque, gente, preciso ver esses nenéns fofos em Paris. Comenta aí se você também gosta de Heartstopper,
Heartstopper. Eu acho que gostar nem é a palavra. Comenta aí se você ama Heartstopper, se você não cansa de falar sobre essa série. Qualquer momento que alguém vier falar comigo, eu não vou cansar de falar dessa série, eu não vou cansar de indicar essa série. Eu acho que todo mundo pode se apaixonar por Heartstopper e eu vou defender isso com todas as minhas forças. Espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha história, de saber um pouquinho sobre a minha opinião sobre os livros e a série, que ficou meio que básica, foi uma coisa assim, amei, 5 estrelas, sofri horrores, chorei, maravilhoso. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo e me acompanharem até aqui. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, aproveita pra se inscrever no canal porque eu vou falar mais vezes de Heartstopper e também de várias outras coisas que eu estarei lendo. E eu espero muitíssimo, gente, que a gente se veja no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!